Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Olá! Hoje vamos falar de mais um recomeço. Daqueles que mudam não só o endereço, mas a alma. Nossa convidada de hoje, ela é muito especial. Nós moramos na mesma cidade em San Diego, mas não nos conhecemos pessoalmente aqui, só por redes sociais, e logo ela se mudou para Orlando. Mas tive o privilégio finalmente de conhecê-la no Encontro Internacional de Profissionais Interculturais do Psicoterapia no Exterior, na qual fazemos parte da comunidade. Ela é uma gaúcha que largou o direito, se reinventou na psicologia, se jogou no mundo e atualmente está trabalhando na Disney. Sim, na Disney. Bárbara Lemos, seja muito bem-vinda ao Entre Carreiras. É uma honra te ter aqui. Oi, meninos. Obrigada, Jéssica Gomes. Obrigada, Jéssica Araújo, pelo convite. Estamos nessa caminhada, né, de atravessar fronteiras e esse projeto de vocês é muito incrível. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Acredito que essas vozes vão chegar a muitas pessoas e com certeza a gente vai compartilhar de muitas questões que vai ajudar, né? Principalmente quem está muitas vezes nas indecisões de carreira, né? Nos desafios de todo esse processo. É muito importante esse projeto de vocês para dar voz. Ai, que bom saber, isso é muito bom. E hoje vamos dar voz, dando já um spoiler, igual a Jéssica Gomes, né, trouxe no começo, para a Bárbara, que trabalha numa empresa e tanto. Só que para chegar nesse lugar, né, Bárbara, não foi talvez um caminho tão fácil quanto as pessoas talvez te vejam hoje nesse lugar e falam, nossa, tá no lugar dos sonhos. Mas só você sabe o caminho percorrido. Bom, vamos lá, vamos começar um pouquinho com a história da Bárbara. Você era advogada, com estabilidade, formação, tudo certinho aqui no Brasil, e decidiu mudar. O que aconteceu dentro de você para dar esse salto? Então, sim, a minha primeira formação foi no direito, muito nova, né? A gente tem que já fazer a escolha profissional, não se conhecendo, né? Tá nesse caminho do autoconhecimento. E no direito eu estava, depois que, né, terminei a faculdade, passei na OAB, comecei a advogar, eu comecei a sentir um incômodo, umas angústias. E revisitando muitas coisas minhas, na época eu lembro que eu estava naquele momento de, né, de ascensão, de me redescobrir ali profissionalmente, mas eu comecei a ter crises de ansiedade, uma angústia muito forte, e eu ficava me questionando se eu estava no lugar certo, e foi quando eu procurei a terapia. Então, a terapia me ajudou a realmente me entender dentro, né, desse papel profissional, né, que tem um status muito forte para a gente, assim, e eu fui me redescobrindo que eu estava contramão a muitas coisas. E, paralelamente a isso, eu tive uma crise muito forte de pânico, né, que foi o auge que eu parei mesmo e tive que olhar a fundo para toda essa minha questão e ver onde que eu parei. E aí, com muito questionamento, estou muito curiosa, eu falei, eu preciso me entender. E foi na terapia que começou, eu falei, olha, eu acho que eu poderia realmente me aventurar. E junto a isso, eu falei, posso trabalhar com psicologia jurídica, que era esse o caminho que eu queria, já estava em mente quando eu terminasse, né? Mas aí a própria vida vai encaminhando e a gente vai vendo que não, sabe? Que eu achei que o direito ele foi fundamental para eu entender que o processo a gente vai passar, né? Em várias fases, né? E o processo em si, eu digo, né? Quando você sabe o início, mas você não sabe o final. Então, nessa minha caminhada, eu falei, eu acho que eu vou voltar 10 casas e vou me aventurar numa nova graduação. E como foi para você voltar para a sala de aula, né?
já vindo de outra graduação? Como que foi recomeçar novamente? Nossa, foi um momento assim que eu resgatei aquela Bárbara nova, porque no direito tudo é mais certinho, né? E ali na psicologia, quando eu entrei, eu achei que eu ia só estar com o pessoal mais novo. Não, e era todas as idades, entende? Então foi um misto assim que eu já tinha minha bagagem, né? Já tinha saber que realmente assim tem que passar por essas matérias, vai ter matérias chatas ou não, mas eu já estava com outro olhar, assim, sabe, de aprendiz, sabe, muito mesmo, e eu não tinha pressa para terminar, digamos, entende? Aí, ali aquelas histórias, eu lembro das minhas colegas mais velhas, assim, sabe, como é importante a gente ter esse repertório de vida, que foi ali que eu comecei a ver, cada um tem a sua história, e é muito importante, né, você estar num local que você se sinta bem, e é onde eu me sentia muito bem ali, né, eu pertencer a algum lugar, e foi quando eu me coloquei como, né, de novo, como uma estudante, e eu fui vivendo aqueles processos, e eu voltava e recapitulava as minhas, né, será que eu estou fazendo certo, dos questionamentos de novo, né, e eu tenho uma situação curiosa para contar para vocês, que eu advoguei, né, eu trabalhava durante o dia como advogada, e à noite eu ia para a faculdade de psicologia. E eu não contei para ninguém que eu ia fazer psicologia. Eu fui lá na faculdade da minha cidade, eu vi que tinha inscrição para fazer, e eu fui lá conversar com eles, né? Olha, enfim, quantas matérias eu consigo do direito, né? A grade lá, que eu consigo eliminar e tal. E eu consegui eliminar 2 ou 3 períodos, e aí eu falei, olha, eu vou fazer. E fiz a matrícula. E cheguei em casa e comuniquei meus pais. Eu ia fazer uma nova graduação. Só que agora, né, trabalhando, entende? Eu falei assim, eu vou com todo o medo, toda a coragem de aventurar. E no primeiro semestre eu falei, é aqui. Estou no lugar certo. Curiosidade, quanto tempo você exerceu no direito? Foram 4 anos. Considerável, né? E foi logo no começo do exercício da profissão que você Não, teve esse incômodo? na verdade, quando eu estava na metade, digamos, no 8º semestre, eu comecei a me questionar, só que eu falei, já estou quase no final da faculdade. Só que aí eu estudei para a OAB, né? Eu estava entre estudar para a OAB ou fazer o concurso, né? E aí eu me aventurei, eu fiquei 6 meses estudando para concurso, só que eu não conseguia definir o que eu queria prestar, assim, sabe? E aí foi quando eu comecei a ter umas pequenas crises de ansiedade, mas eu não conseguia nomear isso ainda, sabe? Eu achei porque eu estava muito em casa, e eu falei, não, então eu vou prestar a OAB, vou começar a trabalhar na área também e estudar. Consegui conciliar por um tempo isso, aí eu vi que os concursos não era realmente a minha praia, ficar muitas horas estudando, e aí quando eu vi isso, eu falei, então tá, próximo passo, vou fazer a prova da OAB, passei. Quando eu passei, eu falei, beleza, vamos lá, vamos trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, e durante o meu trabalho eu comecei a ver esses incômodos, e eu também tenho uma outra, aconteceu um fato no escritório que eu trabalhava, que foi um casal para fazer a separação. E eu conversando com eles lá, eles decidiram não se separar. Eles decidiram que eles iam dar um tempo, né? E eles foram lá para formalizar, eles não tinham filhos na época, né? E aquilo me deu uns sinais, sabe quando os sinais vão aparecendo e você diz, caramba, eu quero entender as pessoas, eu quero ir além disso, eu não quero ficar só... E o direito comum, né, a gente sabe que tem muitas lacunas, enfim, eu ficava muito questionando, assim. E quando aconteceu esse episódio, eu falei, mais um sinal que eu acho que eu deveria me aprofundar mais, assim, sabe? Lógico que a minha chefe, né, na época não gostou muito, mas enfim, aí foi pelo menos para eu me perceber naquela situação ali, sabe? Bárbara, é muito bonito, assim, perceber, né, que o incômodo, às vezes, ele é um convite, né? Ele Exato. avisa quando a vida pede por um novo sentido. E, tipo, embora seja muito difícil fazer essa mudança,
É muito legal perceber o quanto você teve essa sensibilidade para ouvir esse chamado, né. E a psicologia foi uma redescoberta, assim, foi onde eu comecei mesmo meu autoconhecimento, porque até então eu estava tranquila, estava advogando e estava fazendo uma segunda graduação com a possibilidade de trabalhar as duas coisas. É interessante porque talvez algumas pessoas podem olhar para esse movimento como uma fuga, né? Talvez você não tenha se identificado, se encontrado no direito, e aí você começa a ansiedade, tudo, e aí você talvez tenha fugido para uma outra área. Mas é muito bonito quando você fala que isso vem de uma descoberta. Você precisou atuar, você precisou praticar para sentir que não era ali o lugar de pertencimento. Exato, exatamente. Foi. Eu, na época, eu lembro que era muito questionamento, até eu vejo que foi uma maturidade, eu não tinha, assim, mas foi um passo para a minha maturidade de eu sustentar essa situação, assim, porque a gente sabe, né, psicologia no Brasil tem muitas coisas que as pessoas têm, né, uns estigmas aí, isso, exato, essa palavra, que, né, a gente precisa cada vez falar mais para realmente as pessoas verem que não é isso. Graças a Deus está mudando, né? Então, a saúde mental, hoje em dia, as pessoas estão dando mais atenção, né? Então, é um ponto bem relevante para a nossa vida. E eu, a partir da minha fragilidade ali no momento como advogada, eu não tinha com quem, eu não me identificava com ninguém, não tinha uma referência, sabe? Eu comecei a procurar outras coisas que vinculassem as duas, mas é isso que você falou, no momento em que eu vi que não era, eu falei, eu vou lá viver e depois eu conto para vocês, tanto que eu falava isso, deixa eu ir lá e ver qual é a situação e depois a gente vê, eu vou ver realmente qual o caminho a seguir, mas a própria vida vai nos apresentando, né, outros caminhos em que a gente jamais imagina estar e realmente ali esse meu processo de autodescoberta, de transformação mesmo, assim, sabe? Visão de mundo começou através da psicologia. E você comentou com a gente, né, que não parou por aí as mudanças. Você também teve uma mudança geográfica do Rio Grande do Sul para Manaus, né? Mesmo sendo dentro do mesmo país, já é um baita contraste, do sul para o norte. Conta um pouquinho para a gente, né, como que surgiu essa mudança? Então, e quando eu fiz essa mudança para Manaus, eu estava na metade da faculdade de psicologia, então eu fiz uma parte também em Manaus e foi muito diferente. Era todo o ensino totalmente diferente, onde eu tive muito contato lá, né? Principalmente com o choque cultural, assim, né? Da língua, o calor, entendeu? Você sair do sul, né? Do Rio Grande do Sul para Manaus O clima totalmente diferente. foi um choque cultural intenso, assim, sabe? Eu vi que muitas mudanças que a gente sofre no nosso processo de adaptação, eu já vivi dentro do Brasil, mas eu não sabia nomear, assim, sabe? E realmente me vi sozinha lá no início, tive que, né, muitos lutos, assim, muita... Como é que eu posso dizer a palavra? Desafiador, assim, sabe? Eu não sabia ainda que eu ia viver isso, eu não me preparei, achei que seria tudo ok, mas eu vivi intensamente esse processo de adaptação lá. E principalmente porque eu não tinha consciência do nosso Brasil como, né, geograficamente falando. Tudo bem que a gente tem as gírias de cada estado, mas foi um momento em que eu tive muito, foi sofrido, assim, sabe? Foi bem sofrido. E eu fui para lá porque meu ex-marido, ele passou num concurso, então era uma vida, assim, era muito limitada, era só nós dois, né? Até você ter uma rede de apoio, eu não tive rede de apoio também no início, e foi quando eu tive que esperar também para fazer minha transferência da faculdade, porque eu cheguei em Manaus quase no final do ano, então eu só ia começar a faculdade no outro ano. Então, eu fiquei um tempo ali tentando me encaixar e não me encaixei, assim, sabe? Foi bem difícil, mas eu fiz depois, né, com o tempo, com esses ajustes, você vai, né, se acolhendo, né, nessas situações
e eu vi que foi um processo que estava me preparando para um passo muito maior. É interessante, né? Quando você fala, eu saí do sul e fui para Manaus. A gente está falando do norte, né? Exato. Eu sou ótima, geografia era a minha melhor matéria na Tá época da tudo escola. certo, tamo junto. Mas o que é mais interessante é que muita gente não percebe que mudar dentro do Brasil também é uma migração. Exato. E é exatamente o que você está dizendo, né? São contextos, e literalmente, eu fiquei aqui pensando do sul ao norte, realmente, questão de clima, questão de pessoas, de costumes, de Comida, língua, as talvez. comidas típicas, né? A questão de algumas gírias locais, né? A comida foi uma situação em que eu passei muito mal nos primeiros meses, por causa de muita pimenta. Então, e eu não sabia que era isso, que era indigesto, coentro, tudo assim, sabe? Então, eu vivi, assim, todas essas fases aí de tentar, né, da adaptação em si, eu vivi em Manaus, assim, eu não sabia que eu estava passando por isso, sabe? Eu achei que, cada coisa no seu tempo, não sei o quê, mas eu vi que algumas coisas demoraram mais que o tempo normal, assim. Uhum. E aí, a gente, olhando para um grande outro salto da sua vida, né? Que é quando você vai para a Califórnia, recém-divorciada, querendo aprender inglês. O que te fez embarcar? E, além disso, você acha que essa experiência de mudar para Manaus acabou também te fortalecendo nesse caminho Com para a certeza. Califórnia? Com certeza. Eu digo que foi um treinamento emocional. Primeiro, por eu estar longe da minha família, porque quando eu realizei que eu demoraria quase 24 horas para chegar na minha cidade, porque eu moro no interior do Rio Grande do Sul, foi o primeiro impacto, assim, que não era simplesmente, se acontecer alguma coisa, eu tô lá, né? Outro grande ponto também é o fuso, tinha essa questão do fuso horário. E quando eu cheguei quando eu saí de Manaus, eu retornei para minha cidade. Então eu fiquei um tempo antes lá com os meus pais, né? Eu estava no meu processo de divórcio e foi quando eu realmente, né, tive esse momento de planejar o que eu queria fazer. Eu falei, eu preciso então de um tempo para me redescobrir. E eu tinha amigas na Califórnia, né, da minha cidade lá, que moravam já na Califórnia. E eu já tinha visitado a Califórnia também. Eu falei assim, por que não? 3 meses, né? E a princípio o inglês não era. Eu fui para realmente dar um tempo dessa situação e verificar onde a Bárbara iria, onde a Bárbara estava. Ela precisava desse tempo, ela precisava realmente se redescobrir novamente, sabe? Um novo recomeço, assim. Você foi sozinha, Bar? Sim. Uhum. E a Califórnia foi meu primeiro, foi a minha primeira opção, porque, né? Eu já tinha amigas aí, então eu já cheguei com uma rede de apoio, foi muito importante. E ao longo do meu processo na Califórnia, não tem como, né? San Diego é uma cidade muito especial, tá no meu coração, porque foi ali que eu comecei a me descobrir. Então, só que é engraçado, agora é engraçado, né? Mas assim, não é engraçado, mas eu cheguei numa situação muito vulnerável. Muitas vezes as pessoas se planejam. Eu só me planejei financeiramente. Eu não me planejei, eu nem estava orientada desse visto, das outras coisas que realmente, quando você decide ficar, você vai dar aquele olhar especial. Eu só queria realmente ter essa oportunidade de viver essa experiência. E, Bah, antes, né, da gente começar a gravar aqui, você mencionou pra gente sobre a curva do U, né? Explica pra gente o que é isso, né? O que seria a curva do U e como você viveu essa fase, assim, na própria pele, né? Então, né, a gente sabe que na teoria a gente tem a curva do U, né, que é um modelo que explica do processo de adaptação cultural. Eu tive 2 processos de adaptação, né? Um foi realmente no Brasil, como vocês mencionaram, né? E o segundo foi na Califórnia. Só que o que acontece é que são 4 fases, né? A primeira fase, a lua de mel, eu vivi intensamente, porque realmente eu não sei se eu vou ficar mesmo aqui. Então, eu vou fazer tudo que eu estiver ao meu alcance
né? Vou viajar, tinha uma lista de todos os lugares que eu queria conhecer, o que eu tinha que ganhar por semana, o que eu poderia, né? Cheguei também numa situação em que eu dividia quarto, então estava tudo assim, todo mundo no mesmo, assim, festa, né? Vamos dizer assim, todo mundo trabalhando, fazendo o seu, e era aquilo. Então eu passei nessa fase da lua de mel por um bom tempo. Essa fase durou mais do que o normal, assim, para realmente eu me reconectar comigo mesmo. E eu lembro que na época as pessoas falavam: você precisa aprender inglês. Aí eu falava assim: sim, uma coisa cada vez, porque eu não sabia o que eu estava passando por dentro, né? E eu soube me respeitar e disse: não, primeiro eu vou me restabelecer, eu vou verificar ter um zoom das coisas, e com certeza a terapia, né? Nunca deixei de fazer, estava me ajudando muito nessa situação. Meus pais também me auxiliaram muito, né, nessa fase. E depois dessa fase da lua de mel, a gente sabe, né, que vem o choque. Então, foi quando eu me deparei com muitos questionamentos, eu tive isso, muitas dúvidas se eu deveria ficar ou não, se eu estava fazendo certo. Aquela velha história, você tem 2 graduações no Brasil, e o que você vai fazer, como, e não sei o quê. Eu falei: peraí, mas passei, foi uma fase bem assim, como é que eu vou te dizer? Uma fase muito desafiadora. Desafiadora, essa minha fase do choque, assim. Por mais algumas coisas a gente sabe que passa, você escuta as outras pessoas ao teu redor, quando você passa mesmo na pele, você não adianta, ou você vai ou você desiste, né? Tanto que eu vi muitas pessoas desistindo dessa fase, principalmente porque não tinham um acompanhamento psicológico e não sabiam o que estavam passando, né? E depois, né, voltando às fases, a terceira fase foi do ajuste, onde eu já estava me sentindo já bem, já estava, né? Antes eu tinha roommates, aí mudei. Uma das minhas roommates, a gente alugou um apartamento nosso, que é minha amiga até hoje, e a gente... Foi ali que eu comecei a perceber que eu conseguia trabalhar, estudar e viver, né? E apesar de toda essa minha situação ainda que eu estava vulnerável, eu estava me sentindo melhor com o decorrer disso. E a outra fase, que é o domínio, foi quando realmente eu falei: eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero ficar aqui. Aí que eu arregacei as mangas, literalmente, assim, falei: o que eu tenho que fazer? E como eu não me planejei para vir, eu não estava com todo esse planejamento migratório, foi nessa fase que eu falei: o que eu tenho que fazer? Qual vai ser meu planejamento? A partir de agora, eu preciso de um plano A e B. E talvez é aí que começa essa parte da história dos subempregos. Você trabalhou como babá, atendente de coffee shop, limpeza, e até abriu uma empresa, né? Exatamente. Com a minha amiga, a gente falava que é o casamento que deu certo, porque a gente trabalhava junto e morava junto, né? Estudava junto. Enfim, foi aonde realmente é o que eu tinha para fazer, né? A gente chega nessa situação vulnerável, né, em todos os sentidos, e você vai achando os seus caminhos para realmente se manter, né? E eu tinha muito essa força, assim, eu tinha um medo, né? Essa coisa de, e aí, será que vai dar certo? Mas eu ia, entende? Então, realmente, babá foi meu primeiro trabalho, onde eu comecei a verificar, assim, as mudanças culturais, nessas diferenças culturais. Aprendi na limpeza, sobre ser, né, humilde, porque a gente se coloca em situações que a gente não faria no Brasil. E eu vi muitas pessoas na minha caminhada que escondiam isso, assim, sabe? Não escondiam, mas elas não falavam para o pessoal no Brasil que faziam isso e aquilo. Eu também tive um ponto que eu ficava, quando ligava: o que você está fazendo, sabe? Eu, tipo, aquelas perguntas, assim, que no início me tocavam de uma forma, mas depois que eu fui conseguindo me manter financeiramente através desses trabalhos, eu falei: caramba, é isso. Independente do trabalho que você está te mantendo, está fazendo com que você está se descobrindo nessa sua jornada, nessa nova caminhada, e muitas vezes a gente tem que recalcular a rota e está tudo certo, né? Aí, o que aconteceu? De babá, eu não queria mais ter um schedule fixo, né? Os horários, que a gente começa assim, ficar incomodado, assim, não, mas aí o final de semana, às vezes, eu não tinha e estava tudo bem. Eu falei: e aí? E veio a pandemia também, né? Que eu não posso deixar de citar esse momento, que foi aí que a gente decidiu abrir uma empresa de limpeza, porque a gente, como babá, as duas eram babás,
E a gente falou assim, e agora? Então a gente foi se reinventando assim no caminho. E tem uma situação também que quando a gente decidiu que a gente ia morar nós duas, ter um quarto para cada uma, né? Que até então dividiu os quartos, que foi também um impacto isso, porque eu nunca, filha única, enfim, toda essa situação foi aí que eu falei, gente, estou morando com várias pessoas e cada uma de um jeito, né? E foi importante também essa fase. Quando a gente decidiu dar espaço, a gente não tinha como alugar. As duas estudantes, como é que vai alugar? E a gente chegou, e a gente queria num determinado bairro, né, Bibi, a gente queria morar ali, que era perto dos nossos trabalhos, como babá. Perto da praia? Praia, isso aí. A gente falou como? Olha como é as coisas, né? A gente passou na frente de um apartamento, a gente viu uma placa e a gente ligou para a dona e era uma senhorinha. E a gente falou para ela que a gente era estudante, babá, contamos tudo, a gente falou, vamos tentar. Na hora ela aceitou, ela falou, eu alugo para vocês. Vamos fez um contrato à mão e falou, porque se vocês, vocês trabalham como babá, se as pessoas aceitam vocês dentro da casa delas, é porque vocês são responsáveis, porque cuidar de uma criança... Confiança, né? Confiança, exatamente. E ela, na época da pandemia, quando a gente saiu de babá, a gente contou para ela que a gente ia abrir uma empresa, ela falou, se vocês tiverem dificuldade no início, vocês podem pagar o aluguel em 2 vezes. Nossa, Um anjo, né? Foi um anjo. Um anjo, literalmente. Daí a gente trabalhou para ela também na casa dela. Enfim, assim, as coisas foram nos mostrando que a gente estava dando certo. E quando bateu o medo? O que te manteve firme? Nossa, teve várias fases, assim, né, do medo. Eu vou te dizer, uma situação em que me ajudou em muito era a corrida. Eu corria muito. O exercício físico foi fundamental. A minha rede de apoio do Brasil, meus pais, eles foram essenciais, principalmente nessas fases que a gente às vezes está, né, mais baixo, pera. Eles vinham me visitar, assim, foi bem pontual, assim, as épocas que eles vieram me visitar, porque eu precisava desse olhar deles, assim, sabe? Tipo, dizer, será que eu estou no caminho certo? Porque a gente vai vivendo a vida e a rotina é desgastante, a nossa rotina aí, né? Como imigrante aqui, você trabalhando, estudando, você tem que realmente... você não tem energia, tem dias que realmente a gente não sabe para onde que a gente corre, né? Então, e principalmente nessa fase, foi quando, como eu mencionei lá, foi juntamente quando eu comecei a planejar o que eu tinha que fazer, como que eu ia sair desse emprego, do subemprego, né? Por mais que realmente estava me dando todas as oportunidades para viver, né, como uma imigrante, essa minha independência, tanto financeira e de liberdade, assim, sabe? Então, foi uma liberdade que eu conquistei, e quando me batia o medo, me vinha isso. Toda essa minha caminhada, que quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi sozinha, né? Então, as coisas elas foram se mostrando num momento em que, como eu sempre dizia, assim, a peteca tá caindo, volta. Porque eu estava tão pertencente a mim, né? Eu estava tão agarrada nas minhas situações que eu dizia, eu vou tentar. Se acontecer alguma coisa e eu tiver que recalcular a rota, eu tentei, sabe? E esse preço maior, quer dizer, o que pesa mais é a nossa liberdade, sabe? A segurança também de morar aqui nos Estados Unidos, várias coisas, né, que você vai elencando como seus valores, foi me abrindo, assim, sabe? Toda essa minha parte de Bárbara mesmo, assim, sabe? Quem eu quero ser, como eu quero, que estilo de vida eu quero ter. E os Estados Unidos estava, né? Proporcionando de alguma maneira. Mesmo o caminho que eu não ia seguir, que eu não sabia ainda, sabe? Eu fui me descobrindo, assim, o que eu queria fazer, sabe? E outro ponto também que eu vejo, eu aprendi a não sofrer, sabe? E às vezes a gente cria umas cascas aqui, né? Então, eu fui vendo que, dependendo da etapa que eu estava, eu conseguia olhar ao meu redor e ver pessoas que estavam naquela etapa que eu fiquei tanto tempo assim, sabe? Eu dizia, não, mas olha como a gente acaba, às vezes, sofrendo. Resistência, né? Uma força. Se precipitando.
Então foi uma fase assim que quando eu sentia que eu estava com essas angústias, eu voltava. E eu sou muito de escrever, né? Eu tenho vários cadernos assim que eu ia lá tipo um diário, sabe? E eu escrevia. Isso me ajudou muito porque eu dizia, vai chegar o momento em que eu vou trabalhar numa empresa americana, eu vou ter minha família, eu vou ter de novo um relacionamento saudável, entendeu? Então, nessas coisas me apegava. E eu tinha uma coisinha muito aqui no meu íntimo que dizia, vai lá, Bárbara, sabe? Vai. Que lindo isso. E assim, você falando dos seus trabalhos, né, de subemprego, muitas vezes, simples, né, as pessoas podem julgar como simples, mas o quanto foi agregador, assim, e te ensinou tanto para você seguir, né, e abrir portas para outras oportunidades. E como você disse, assim, você começou um planejamento, né, o subemprego, a ideia, eu acho que muitos dos imigrantes passam por esse percurso. A Sim. ideia é que seja temporário, até você se estabelecer, até você se reorganizar, porque toda essa mudança gera um caos, né. Jé, Então, assim, é muito legal ver essa questão sua, né, do subemprego, e você foi ganhando forma aí, no e decorrer. sabe, eu vejo que tem pessoas, eu lembro que a gente escuta muitas coisas, né? Quando muitas pessoas elas passam dessa fase rápido, não elaboram muitas coisas, elas ficam como se fosse ruim, né? Então é muito importante assim a gente saber que naquele momento ser grata àquilo, porque era o que podia me manter. Eu não tinha outras opções, né? A opção ou seria trabalhar com isso para me manter ou voltar. E nessa caminhada do subemprego, conheci pessoas tão legais, com cada um com uma história de vida que foi se reinventando, sabe? Aí você começa assim a abrir seus horizontes, literalmente assim. E o subemprego é puxado, né? Mas, assim, é uma independência e uma humildade, eu acho que a gente tem da nossa história também, sabe? Muitas vezes a gente quer pular algumas fases e lógico, né? Essa caminhada não é linear. Tem muitas pessoas que ficam um tempo nisso e já se encaminham para um emprego estável, vamos falar assim, sabe? E tá tudo certo. E tem pessoas que eu conheço que até hoje são babá, entendeu? Elas se encontraram, estão há mais de 20 anos nos Estados Unidos, e tá tudo ok. E eu comecei a desmificar essas coisas, mas por que não pode? Por que tem que seguir um caminho? Por que sabe? Comecei, tipo, a me auto-questionar. E daí as coisas ficaram mais fáceis quando eu parei de me comparar, principalmente porque a minha comparação era com pessoas que já estavam há 10, 15 anos. E a gente tem essa mente, né, que quer, às vezes, botar a gente como se a gente estivesse fazendo ruim, né, tivesse uma situação ruim, se desvalorizar. E depois que eu passei por isso, eu vi que foi isso que me trouxe para os outros caminhos, assim, sabe? Para conseguir me enxergar e ver que nada é Tem permanente. a questão do status, né, da questão de você veio com 2 formações e ter essa humildade, como você diz, assim, muitas pessoas elas têm essa dificuldade, né, de migrar. E também tem o outro lado, como você disse, que tem gente que trabalha a vida inteira como babá e está super bem. Às vezes trabalhava numa empresa por horas e horas e se sentia super Exatamente. infeliz, com burnout. Então, assim, cada história e cada pessoa, né, é única. E eles valorizam a nossa história, né? Desculpa, cortei. Eles valorizam muito, assim, né? Você se sente valorizado, né? Nesses trabalhos, assim, porque eles sabem, principalmente a gente que está na situação como imigrante, principalmente quando estuda também, eles sabem o quanto você está se esforçando para se manter, sabe? Então, inclusive, eu tinha, quando eu trabalhei no café, eu tinha mais contato, assim, sabe? Foi quando eu disse, gente do céu, tipo, cada dia entrava um com uma história e eu falei, meu Deus do céu, eu quero ficar para sempre aqui, eu não quero mais sair do café, sabe? Porque cada dia chegava um e você vai fazendo amizade. E essa coisa de eles perguntarem como você está, mesmo que você está num dia, sabe, muito mal, com saudade de casa, você, sabe? E eles elogiam muito aqui, né? Uma coisa que eu amo, que, tipo, às vezes a gente brasileiro tem um pouco de resistência de olhar para o outro e elogiar, porque vem um monte de crença, ou porque o outro vai pensar que eu tô dando em cima, vai pensar que eu tô com inveja, ou etc.
né? Mas, assim, acho que é tão legal isso, porque às vezes a pessoa nem se conhece, tá andando na rua e ela vem elogiar o seu cabelo, a unha, e assim, é Eu muito acho o bonito. máximo isso. Eu aprendi, assim, a ter esse olhar, sabe? É tão bonito. Principalmente, eu lembro que no início eu ficava assim, como você está me elogiando? Né? Ai, que bonito seu cabelo. Ou, no mercado, né? Puxar saco, né? A gente fica com essas crenças, a inveja, eu não vou falar, não vou engrandecer alguma coisa positiva no outro, sabe? E como a gente vai internalizando isso, que aí é quando a gente vê que a gente tá já, essas diferenças culturais não são tão, né, diminuiu já o tamanho, quando você começa a fazer isso no seu dia, né, eu vejo que eu já tenho isso comigo, né, tem um bom dia, né, uma simples frase assim, você fica, oi, oh, você também, entende? Você, eu acho, essa cultura deles eu adoro, assim, eu super distanciamento, né? Essa coisa da E distância, respeitar, né? do seu espaço, exatamente, aprendi muito aqui. Eu falei, um novo significado, né? A gente ressignifica tantas coisas, assim, principalmente quando a gente já sai com uma certa idade do Brasil, né? Com algumas bagagens já, e você tem que muitas vezes é ser como uma cebola, assim, você vai tirando as camadas e você vai vendo que isso aqui não serve, isso aqui serve, né? Então, é muito interessante essa experiência toda, assim. Eu cortando um pouco esse assunto que eu achei maravilhoso e totalmente cultural, porque realmente é muito interessante como os americanos eles elogiam a simplicidade e vocês já estão aculturados, então vocês já estão aí, já trazem isso para a normalidade, mas nós, os turistas, né, os que transitamos, isso gera um Estranhamento. tipo, o que ela está falando, né? Nem me Então, conhece, por que quem é você, né? Tipo isso. E a forma como eles falam, né, assim, muito espontânea, leve, às vezes até sorridente, aí você fica meio que, o que eu falo aqui? Qual a minha reação diante disso? Mas não era nem esse assunto que eu ia entrar, só foi para eu realmente entrar no assunto. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, Bárbara, foi quando você compartilhou que quando o medo vinha, os conflitos vieram, você foi para o exercício, para atividade física. E eu acho isso, por que eu trouxe isso de volta? Eu acho isso um ponto muito importante, além de eu me conectar muito também, porque eu amo praticar esportes. A corrida é um desses lugares que me fazem super bem, emocionalmente. Eu falo que é aonde eu consigo me livrar de algumas coisas e ressignificar muitas outras. Exato. Mas você sabe que no mundo, né, na atuação de saúde mental, esse é um gap assim que a gente precisa cada vez mais fortalecer, que a gente precisa realmente cada vez trazer como um valor, porque é muito importante. E quando você falou isso, eu falei, uau, ela com toda a experiência, com todas as formações, com todas as formações acadêmicas, né? Ela também precisou encontrar esse espaço, esse momento. Era algo que você praticava ou foi algo que você se reconstruiu aí, se reconheceu aí, chegando aí? Não, eu já praticava no Brasil. Quando eu me separei e eu voltei para minha cidade no interior, eu procurei um grupo de corrida. E foi ali que eu falei, eu quero fazer alguma coisa, que eu precisava botar para fora as coisas. E eu não, né, a musculação não me pegava, eu precisava correr, eu queria correr, entendeu? Extravasar, né? Exatamente, exatamente. Então, foi um ponto, assim, que eu procurei lá na época, né? E esse grupo, eles corriam à noite, corria a cidade, assim. Tanto que na primeira semana, acho que na primeira semana, eu corri tanto, eu tinha tanta energia para botar para fora, que ele falou, o meu professor falou, Bárbara, você não pode fazer isso. Você passou de todos que já estão aqui, entendeu? Mas eu queria sair, eu falei, me deixa correr. Ele falou, não, peraí, volta que tem método, entendeu? Como tudo, não faça, não, você vai se machucar. E eu já vim, e aí eu comecei a ter muito benefício, comecei a dormir melhor, porque nessa época eu tive muita insônia, eu tive, como é que se diz, assim, muitas, o meu mental estava, né? Eu não estava demais, estava muitas questões para resolver naquela época, e a corrida foi essencial. E quando eu voltei para San Diego, quando eu mudei para San Diego, com aquela vista, com tudo, com essa qualidade de vida que eles afloram aí de uma forma que faz com que a gente também queira
continuar. Eu já tinha, então, eu já sabia como correr, e eu chegava do trabalho, né, saía das limpezas, eu chegava em casa, eu lembro, antes de ir para a aula, e eu tinha que correr nem que seja 40 minutos, assim, virou um hábito, que é onde eu organizava minhas ideias. Às vezes eu dizia, às vezes a gente ficava ali, né, tipo, principalmente do trabalho, né, eu e a minha amiga, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, peraí, eu preciso correr porque eu preciso organizar. E hoje em dia eu tenho isso, eu sempre gostei de esporte, sempre joguei vôlei, hoje em dia eu jogo beach tênis também, eu gosto muito do esporte. Você corre diariamente, Ivan? Aqui, depois que eu mudei para a Flórida, não. Perdi esse hábito, porque a esteira, eu tentei, mas a esteira não é a mesma coisa. Mas eu pretendo, agora eu mudei para perto da praia, então acho que eu vou voltar com esse plano, esse hábito, porque é um dos meus valores, é isso aí, sabe, Jéssica? Sempre quando eu converso com algum cliente, é uma das perguntas, você faz exercício? Principalmente, né, a rotina, se você... É um autocuidado que para mim, é imprescindível, assim, de todos os ganhos que a gente tem, o exercício físico. E isso que você falou de San Diego é muito real, porque a gente tem um estereótipo, né, um estigma aqui dos Estados Unidos, com a qualidade de vida, né? E aqui em San Diego, realmente, eu percebo que é bem diferente, sabe? Do que aquilo que a gente cria sobre os Estados Unidos, a comida, a falta de exercício físico, né? A gente liga a isso. E realmente eu vejo que as pessoas aqui são bem saudáveis, elas, né, têm várias escolhas aí de mercados orgânicos, de fazer exercício físico na frente da praia, você vê gente com bike, correndo, caminhando, patins, é muito legal isso. Eu sempre procurava fazer quando eu vi que estava muito pesado, assim, eu digo, sabe, que o sono é um fator determinante para saber se realmente eu estou bem ou não, sabe? E eu percebia isso quando quando eu vi que eu não fazia exercício, batata, o meu sono, eu não rendia no outro dia. Sabe quando você quer falar, você pensa, as palavras não vêm, e várias coisas dizia, não, peraí, volta, e é isso aí. E San Diego nos proporciona isso. Tanto que eu senti essa diferença na Flórida, viu? Por mais seja... Outra migração dentro do país. Mas... Exatamente, é um Brasil, assim, vamos falar, sabe, que deu certo. Então, eu senti isso, assim, sabe? Que você morar perto da praia, você tem um estilo de vida, tanto que a gente ficou 1 ano em Orlando, né? Eu estou morando agora em outra cidade perto da praia, que é um dos nossos valores, assim, que a gente chegou e falou assim, ok, Orlando é cidade grande, te proporciona muitas coisas, mas a gente é da praia. A gente é do pé na areia, sabe? De ver o pôr do sol. Então, coisa que a gente tinha esse hábito aí em San Diego, e a gente sentiu muita falta quando a gente veio para a Flórida. A gente sentiu muito esse contraste, assim, e do exercício também. Só de visitar, eu já sinto diferença pelo clima. Não, muito. O calor aqui não tem, né? Correr aí é difícil. Desculpa, Jé, pode ir. Mas para a gente retomar aqui, né? Depois de 6 anos, você volta para o Brasil para visitar os seus pais e sente que não pertence mais. Como foi isso, né? Nossa, foi... Quando eu cheguei no Brasil, eu já senti aquele impacto, né? Bum! Na verdade, eu já senti um impacto na fila para embarcar. Então, você vai embarcar aqui vai para outros estados aqui, é tudo certinho. Quando eu cheguei para embarcar para o Brasil, era aquela função, eu já fiquei, oi, a pessoa atrás de mim estava em cima, assim, sabe, batendo com a mala, eu já estava olhando com umas caras, eu falei, gente, eu estou indo para o Brasil, tudo que as pessoas falavam, eu ficava, ai, não é assim, ai, não é tanto assim. Quando eu cheguei no Brasil, eu olhava ao redor e parecia que eu estava em outra dimensão, assim, porque eu escutei de uma pessoa, uma vez ela falou assim, você vai voltar para sua cidade e você vai se deparar com as mesmas histórias. As pessoas estão fazendo a mesma coisa e você vai se sentir estranha. E eu fiquei, como? Imagina, eu vou estar feliz de ver todo mundo e tal. E eu me senti, e essa pessoa que me falou isso já mora há 20 anos fora, e falou isso, e eu sinto isso, ele disse, durante os meus primeiros 5 anos eu senti muito, quando eu ia. E eu me senti, o meu grupo de amigas de infância, assim, né, lógico, a gente sabe quando a gente decide mudar de coisa, a gente perde muitas coisas, é uma realidade, é triste falar isso, mas a gente,
né, perde muitas coisas, datas comemorativas, né, O as minhas amigas crescimento, né, os dos babies delas, primos, sobrinhos. muito, 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 a sua família em si, né, as pessoas que você ama, assim, que eu olhava ao redor e eu dizia, perguntava alguma coisa e eu não sabia o que responder, entendeu? Eu falava, eu não faço mais parte. E chegou uma vez que eu até levei isso para terapia, eu falei, eu estou sentindo que eu estou atrapalhando. A primeira vez que eu fui para o Brasil, eu decidi ficar 45 dias. Foi muito, muito. E eu falei assim, eu estava começando a ver que eu estava eu não faço mais parte da rotina. E outra, os assuntos mudaram, coisas que, sabe, que do cotidiano mesmo, mas ao mesmo tempo eu olhava, eu comecei assim a me acolher, né, já sabendo que esse sentimento ia vir, eu olhava ao redor e eu sentia tão grata, porque aquilo ali me trouxe muito repertório, assim, né, que me fez também ser a Bárbara, e ver que realmente, assim, tem um outro salto, e que aquela vida que antes eu questionava, será que eu fiz certo? Será não? Eu fiz. Então, esse meu pertencimento gerou muitas angústias. Quando eu voltei, quando eu cheguei nos Estados Unidos de volta, eu senti muito mais, que lá no Brasil você tá assim, né? Você... Euforia, né? Mas aqui tá todo mundo e tal. Mas quando você volta para sua casa, eu tava com saudades da minha casa, eu queria muito voltar para casa. Eu senti um vazio, sabe? Eu senti um vazio tão grande, um incômodo, assim, um sofrimento, sabe? E aí eu falei, não, mas faz parte. Aí eu entendi, sabe? Muito mais coisa, assim, que as saudades eu vou sempre sentir, que quem eu amo, eu vou tentar estar perto, eu tento mandar um presente, eu tento mandar uma mensagem no dia quando eu sonho, sabe? Eu falei assim, como é que eu posso diminuir essa distância, sabe? Porque, e é realmente isso, porque de outro jeito eu não, né? Você vai visitar uma vez por ano, você vai ter uma pincelada das coisas. Então, durante o ano, eu vou fazer com que eu esteja presente, mesmo distante, assim, sabe? Mas foi um impacto, assim, foi mesmo. Aí, a segunda vez que eu fui para o Brasil eu não senti tanto, eu já estava preparada, sabe? Eu senti que eu já vi como é que ia ser, sabe? Não foi o desconhecido, Não assim. ficou tanto tempo mais, né? Exato, exato, sabe? Eu precisava de algumas afirmações ali naquela época de se estava certo o que eu estava fazendo, se valia a pena, sabe? Ficar... É tão custoso você estar longe da sua família, sabe? Do que é familiar, e de repente você volta aqueles almoços e todo mundo, assim... Eu olhava aquilo com tanto carinho ao redor, tirava foto, meio... As pessoas não sabem, mas eu tirei umas fotos, assim, escondidas. Aí, sabe quando aparecem as memórias? De caramba, sabe? Tipo, então, eu trouxe os meus recortes para a minha situação, que eu decidi com toda responsabilidade encarar, assim, sabe? Posso? Fala, Jéssica. Pode falar. Não, eu ia falar se eu posso ir para a parte que eu estou mais ansiosa. Não, eu queria só para finalizar isso, fazer uma analogia rapidinho, assim, com o espelho, né? Que eu acho que o retorno é como se você estivesse olhando novamente no espelho, porque ele mostra o quanto você se transformou durante esse período. Exato. E na verdade, às vezes, o não pertencimento é só um sinal de que você cresceu, né? E além das antigas molduras, você não cabe mais nesse espaço que antes você coube por determinado momento, né? Exato, que é tão importante a gente, como imigrante, saber que a nossa outra forma, o nosso jeito de viver, as nossas outras escolhas, está tudo certo, sabe? Que você ressignificar, sabe? Você conseguir ver isso, que você deu muitos passos, porque é muito, muito difícil a gente reconhecer nas nossas conquistas, nossas vitórias, às vezes, ainda mais quando a gente está em situações que você tem que sozinha se virar, né? Então, você acaba tendo um caminho muito solitário, mas é tão importante quando você tem esse contrato e você tem a oportunidade de você revisitar certos lugares e se enxergar ali mesmo, mas numa outra perspectiva. Faz parte da minha história, eu honro, mas eu já não pertenço a isso, né? Eu tenho um novo lugar. E culpa, né? Eu tinha muita culpa, sabe, gente? Eu tinha culpa de estar longe dos meus pais, eu tinha muitas, assim,
a saudade doía, era uma dor física uma época, sabe? Não era só uma dor no coração, era uma dor, não sei explicar, só para quem sabe passa, era uma dor assim. E eu falei, o que eu posso fazer? O que eu posso diminuir? Então, eu lembro que eu tinha, até hoje eu faço isso, eu tenho, né, como eu falei, um caderno que eu escrevo dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu falava, eu vou presentear, vou fazer isso. Meus pais, eu vou dar, quando eles vierem para cá, eu vou dar de presente alguma coisa, sabe? E fazer diminuir essa distância, que foi uma das questões que fez com que a gente mudasse para a Flórida também. Porque a gente está vendo que eles estão envelhecendo, né? Então, a gente tem que diminuir a distância deles. Agora eu estou a 8 horas, isso já deixa meu coração mais tranquilo. Na época, contando uma situação, uma amiga minha perdeu a mãe, e eu estava no Brasil, e eu fui no velório da mãe dela. Estava lá na mesma cidade perto, assim, e aquilo ali me chocou tanto, porque ela não conseguiu chegar, sabe? Então, são realidades que a gente passa. Mas como ela falou, não tem como eu ir, eu não vou chegar a tempo. Vai lá e dá um abraço no meu pai e tal, sabe? Então, são aquelas coisas da própria vida acontecendo, sabe? Você estando perto ou não, as coisas elas vão acontecer. Então, eu mudei, digamos, eu voltei a algumas casas e a gente revisitou, assim, quais são os nossos valores, o que a gente quer, né? A gente já está numa certa idade que a gente já tem que pensar mais, assim, daqui 5, 10 anos, o que a gente vai fazer? E a gente viu que uma mudança de estado, né, a Flórida, ia nos proporcionar isso, principalmente para eles virem nos visitar, sabe? Porque a Califórnia, né, é longe, é lindo, é um dos lugares mais lindos do mundo, né? San Diego, o Pôr do Sol, é especial essa cidade, mas a gente começou a ver que a gente começou a mudar, sabe? A gente começou a mudar a nossa mentalidade, o que a gente podia fazer, e a gente começou a aplicar isso em outros setores, e aí a gente falou, vamos lá, vamos ver. Muito importante, então, essa parte. Mas vamos para a parte que eu realmente estou bem ansiosa, não vi a hora de chegar. E então vem aí um ápice, né, ô Bárbara, dessa história, que você realiza o sonho e começa a trabalhar na Disney. Conta aqui para nós como tudo isso aconteceu. Eu já estou aqui, ó, conta mesmo, esse conta é com detalhes, tá? Por favor, né? Nossa, é um capítulo da minha vida, foi uma surpresa, na verdade, assim, no sentido do trabalho, mas eu sempre acompanhei pessoas que faziam intercâmbio, inclusive tinha uma menina que eu seguia quando eu estava lá, meus 20 anos, 16, enfim, não lembro, que ela fez um trabalho na Disney, eu ficava assim, meu Deus, como trabalho na Disney e tal, eu sempre achei que seria impossível trabalhar na Disney. E quando a gente decidiu, a gente planejou, né? A gente ficou um ano planejando a nossa mudança para a Flórida, e eu dizia, o Mickey vai ser meu boss. Falava, passava qualquer coisa, a gente chegou na Flórida, eu dizia, o Mickey vai ser meu boss. Não sei o que eu vou fazer, não interessa, mas o Mickey vai ser. E a gente foi, inclusive, onde a gente foi morar foi perto da Disney, entendeu? Eu falei, não, tem que morar perto, porque eu vou trabalhar na Disney. Primeira vez que eu fui, que eu cheguei no Magic Kingdom, eu falei, sim, eu vou trabalhar aqui. Já me visualizei, todas as técnicas, todas as ferramentas de tudo, já estava ali, ó, eu já estou aqui dentro, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou. E aí, como é bom ter os contatos, né, você falar dos seus sonhos, né, eu conheci uma brasileira que trabalhava na Disney, e eu falei para ela, como trabalhar na Disney? Ela falou, Bárbara, tem que estar sempre atenta, né? Eles recebem muitos currículos, ela disse, tem que entrar todo dia. A única coisa que eu te digo foi isso que eu fiz também, entrava todo dia, às vezes a gente entra numa posição que a gente não quer, mas lá dentro tem muito processo interno, e você, é isso. Resumindo a história, eu ficava entrando e eu falava, ai meu Deus, só preciso, né, meu currículo, mas sempre é aquilo. Com aquela mentalidade, eu vou trabalhar na Disney. Aí eu organizei, né, minha mudança, tudo, e falei, e agora, qual é o próximo passo? Porque, né, uma boa capricorniana, eu trabalho assim, né, próximo passo. E aí eu fiz meu currículo e ela me mandou uma mensagem, ela disse, Bárbara, eu sei que a Disney vai abrir várias vagas, e eu estava no Epcot passeando. Aí eu falei, não, vou para casa agora. Saí de lá correndo, falei, vamos, meu marido, vamos para casa, preciso aplicar agora. Isso era sexta-feira, 9 da noite. Cheguei em casa, falei, vai o meu currículo do jeito que já estava, assim, sabe? Dei umas ajeitadas ali, mas eu falei, vai.
Detalhe, tem uma aba que é para você colocar ali o que você fala, né? Português, inglês, espanhol. Eu esqueci do inglês. Eu pulei. E depois que eu enviei o formulário, eu falei, como que eu não cliquei no inglês? O principal, só isso. Fora, já começou assim. Eu falei, não dormi. Falei, é isso aí, Bárbara, né? Eu pensei, meu Deus do céu, como que eu não prestei atenção? Porque depois vem, né? Você aplica ali tudo. E aí vem, eu falei, como não cliquei? Como? Enfim, resumindo, sofri, perdi a vaga, não vão ver meu currículo, não sei o quê. Beleza. Segunda-feira, né? Isso foi na sexta, 10 da noite, mandei segunda-feira, 9 da manhã, tinha um e-mail. Gostaríamos de uma entrevista com você. Mandaram ali as datas, eu não acreditei. Eu lembro que eu estava na rua, eu sentei, eu falei, não, isso não está acontecendo. É mesmo, será que é um vírus? E comecei, né? A gente sempre acha que nunca ninguém vai olhar a gente, que... É fake. Exatamente, pensei, não, brincadeira, alguém, né? Mas, enfim, aí marquei no outro dia, assim, sabe? Tipo, eles te dão várias opções de horário, e aí a preparação para a entrevista, né? Eu falei, como? Nunca passei por um processo seletivo americano. Eu sempre tive isso de trabalhar numa empresa americana, ver esse processo, acompanhando umas clientes, elas falavam da dificuldade, eu falava, meu Deus, mas como isso? Eu preciso viver isso. Porque, entre parênteses, a Bárbara é aquela história, eu vou viver, depois eu conto para vocês, vamos ver o que vai se encaixando para eu realmente ter empatia e perceber essas situações que acontecem, né, para quem está morando, né, tá morando fora. E foi isso que aconteceu. Eu me preparei tecnicamente para, né, ficar bonitinha, falar, ensaiei. Eu falei, nossa, vão pedir isso, vão pedir aquilo, né? Me preparei total. Botei no YouTube. Na hora da entrevista, ela, oi, tudo bem, né? E eu, né, morrendo assim, né? Aí eu falei, Jesus, não acredito que eu tô falando que alguém trabalha na Disney. Aí ela pediu para eu contar um pouco da minha história, né? O porquê que eu queria trabalhar na Disney, né? Aí foi desenrolando a conversa e chegou num ponto em que ela falou assim, mas eu vi que você fez um trabalho voluntário. Me conta sobre esse trabalho voluntário. Isso eu fiz durante a faculdade de psicologia, lá na minha cidade, nessa ONG, que trabalha com crianças e adolescentes vulneráveis, né? E ela começou a me perguntar só isso. Ela não perguntou nada técnico, nada. Ela queria realmente, o que ela tirou disso? Não o que ela tirou, o que eles querem, saber suas qualidades. Eles não se prendem a termos, eles vão ver o que você desenvolveu dentro daquela função. E foi isso. E eu, no meu currículo, a ONG ali, porque realmente é um trabalho que foi muito especial fazer, mas eu jamais imaginei que isso seria um ponto para debater. Eu não estava E preparada. às vezes a gente nem valoriza, né? Não valoriza, exatamente. Essa é a palavra. E foi A aí. entrevista foi em inglês? Foi em inglês, sim. Foi em inglês. Quantos. Fala também. Aí, enfim, conversamos. Ela me deixou no início bem, sabe, aquelas americanas bem fechadonas, assim, né? Mas depois ela já foi, assim, né, sorrindo, mas daquele jeitinho deles, assim, Só que não me falou se eu tinha passado ou não. Ela simplesmente, muito obrigada, alguém vai entrar em contato contigo. Eu assim, ok. Tipo, eu fiquei, né? Aguenta o coração. Aguenta coração. Ela falou, entre 2 dias alguém vai entrar em contato, você vai receber um e-mail. Isso que ela falou, você vai receber um e-mail, muito obrigada, tenha um ótimo dia. Foi isso. E aí, gente, falei, não passei. Não passei, não falei errado isso, acho que aquela palavra não, né? Não sei o quê, beleza. Recebo a segunda, recebo no e-mail para uma segunda entrevista, né? As datas ali, eu falei, meu Deus, como assim? Aí a segunda entrevista veio mesmo do meu setor, assim, aí a pessoa não perguntou também nada técnico, entendeu? Ela só queria entender o porquê que eu procurei a Disney. Aí, como eu já sabia do gancho da ONG, e ele também já, eu falei do trabalho voluntário. E aí que ele começou a me contar também a história dele, que ele também fazia trabalho voluntário. Enfim, foi uma conversa tranquila,
Foi uma conversa em que eu já estava nervosa, mas eu me senti assim, né? Mas eu disse, se me chamarem para uma segunda entrevista, alguma coisa tem. Foi isso que aquela menina me falou que já trabalhava na Disney, né? Senão ela já teria dito que você não tinha passado. E, enfim, aí ele me perguntou, digamos, a minha trajetória, né? Por que eu fiz 2 faculdades, se eu estava gostando da Flórida, como é que estava essa mudança. Então, o que eu percebi nessas 2 entrevistas? Eles trabalham com pessoas. Eles querem saber a sua história, do seu jeito. Foi o que ele me falou. No trabalho, você vai desenvolver as suas técnicas, mas eles querem ver o brilho do olho, assim, você contando A magia, né? História, exato, se você está realmente adequada para aquela vaga. E aí, no final, ele me falou, seja muito bem-vinda à família Disney. Gente, que sonho! Então foram 2 etapas, Bá? Sim, foram 2 entrevistas, daí foi via Zoom, né? Acabei, não comentei, né? Hoje em dia, a segunda entrevista é presencial, mas comigo foi as 2 via Zoom. E foi assim, eu falei, não, eu tô mesmo. Aí ele falou, daí você vai receber um e-mail com todas, né? Enfim, com todas as informações. Não, você vai receber mais um telefonema, e aí que vai te passar todas essas informações. E aí, seja muito bem-vinda. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Entende? Então, a gente se prepara tanto para muitas coisas, e a Disney veio, e de novo, veio me mostrar que a gente não tem controle sobre nada. E até porque eu pesquisei, como eu disse para vocês, vou me preparar, né? Enfim, a gente precisa se preparar. Nada aconteceu. É tão bom trabalhar ali, que eles se respeitam tanto, que tudo que é seu, é seu. E você vai ter o que dá, entendeu? De bom. Você vai conseguir se encaixar. E eles falam, é muito engraçada a cultura Disney, assim, né? No sentido da magia, né? Então, assim, eu fui trabalhar num lugar em que eu vejo que foi tipo um abraço tão forte da outra Bárbara que passou por isso, que dizia assim, parabéns, sabe? Assim, você foi atrás, porque uma das coisas que eu sempre escuto isso, e é uma verdade, que antes eu ficava questionando, você tem que ter atitude. Meu marido também sempre fala, você tem que ter atitude, bem morar, às vezes você vai achar o seu jeito de se encontrar. Mas eu não sabia que numa empresa americana, ouvindo de outras pessoas que trabalham com muitos problemas, lógico que tem problemas, tem desafios muito maiores, principalmente a gente que é imigrante, a gente quer se provar muitas mais vezes, né? Tem essa coisa da gente tem que se provar que é bom, e ali tá tudo certo, vocês dizem, não sei fazer, você pode me ajudar? Oba, e você pode compartilhar qual que é a área que você está atuando atualmente? É de liderança, de treinamentos, para quem chega na Disney, né? Tem o Traditionals, que eles falam, né? Que é todo esse acolhimento, né? Das pessoas que chegam, aí depois eles têm as outras fases, que aí você vai diretamente fazer seus treinamentos, né? De acordo com a sua função. Legal. É muito dinâmico, na verdade, né? Isso que é o bom da Disney, por isso que, como aquela vez que ela me falou, essa menina, ela disse, é bom porque tem muitos processos internos, não vai para fora, entendeu? Então tem os requisitos ali, sabe? Que você precisa estar tanto tempo na sua área, que você não pode ter tido pontos, que se você chegar atrasado, você leva ponto. Eles são bem rigorosos nesse sentido, assim, sabe? Até porque, né? É uma empresa que todo dia, quer dizer, cada um na sua função, mas muda muitas coisas. Então, eles têm que ter essas regras para todo mundo, assim, sabe? Então, se você se encaixar naqueles requisitos, você pode aplicar para aquela vaga. Então, é um processo muito dinâmico. Por isso que, às vezes você conversa com a pessoa, não, eu já estou lá, entendeu? Assim, e o legal da Disney, que foi quando eu entrei, eu falei assim, né, eu quero tal área. E aí uma pessoa me falou, sai que é muito legal essa área de recursos humanos e tal, né, que está dentro do nosso trabalho também. Ela disse assim, você vai ter que entrar na fila, porque a maioria das pessoas está aqui só sai quando se aposenta. Aí eu falei, é verdade. Aí eu lá dentro, eu vi realmente, mas é que o ambiente, a família Disney, a cultura Disney,
faz com que as pessoas realmente estão... a pessoa que trabalha comigo está há 40 Não anos, quer sair, né? 37 Mas anos. essa cultura, ela é tão, assim, valorizada, e esse lugar da fantasia, né, dos sonhos tornarem-se realidade, que a Disney tem até isso como uma, acho que é da própria Disney, como comercializar isso. Tem muita empresa brasileira, e aí eu sei porque isso aparece muito aqui para mim, que investe em treinamentos para colaboradores na própria Disney. Tem um livro que eu li deles, um dos, né, que é a arte de encantar o cliente, e tem muitos empresários aqui que usam esse livro como bagagem, como experiência, e essa experiência também de viver aí os bastidores Disney, né, toda essa arte de encantamento. Então, quando você fala dessa, vou usar até a palavra rigidez, de você se enquadrar no escopo, de você ser comprometido, é uma parte dessa entrega de fato que chega para o público, né, da magia, do tudo muito sério, do tudo muito bonito, tudo muito fantasioso, né, que te dá essa sensação, assim, de estar fora da realidade. Exato. Eu valorizo demais. Eu não sei, eu posso até falar besteira agora, mas eu acho que não tem nenhuma empresa que consegue, por muito tempo, manter esse mesmo valor de anos que a Disney manteve. Exato, é uma empresa de excelência, né? E é tanto com os funcionários quanto com os clientes dele, né? É um cuidado, é uma paixão, assim, sabe? Eu trabalho com gente que é todo tatuado da Disney, sabe? Que eu no início ficava assim, sabe? Eu não tenho nenhuma tatuagem, tenho medo, enfim, mas eu acredito que... Tipo assim, eu amo a Disney, mas eu faria, não chegaria a esse ponto. Tipo assim, não, e é muito legal que é isso aí, sabe? Tanto que para vocês terem uma noção, a Disney é muito boa, porque ela tem muitos benefícios, assim. E um deles é a gente pode entrar no parque, né? E todo mundo, a maioria das pessoas vai passear no seu dia off, vai passear na Disney. Entende? Meu dia off é isso. Eu vou lá dar uma A pessoa volta. quer distância no dia off, não quer Vou estar passear no meu trabalho. Todo mundo pensa isso aí, eu vou fazer outra coisa. É uma coisa que chama muita atenção. Eu, inclusive, quando estava morando lá em Orlando, perto da Disney, a gente ia fazer a nossa caminhada na Disney, a gente só escolhia o parque, ia lá e fazia a nossa caminhada, entendeu? Às vezes, se desse, a gente ia num brinquedo ou não. Mas, enfim, a gente... você realmente é uma imersão, assim. Eles conseguem... se você chega ali no seu dia, exatamente, não está muito bem, você vai lá dar uma passeada, entendeu? Você está dentro ali. E aí, quando você está dentro da empresa mesmo e você vê essa cultura de realmente se importarem com você, uma coisa que eu acho muito bacana é que todo dia a gente tem um meeting, né, antes de começar o trabalho. É uma conversa de 10, 15 minutos e eles falam as coisas abertamente, assim, claro, coisa que números, entendeu? Metas, é muito isso, sabe? Coisa que às vezes a gente não fala, assim, da nossa cultura, né? Não que não fala, mas, assim, números, né? Enfim, isso não tá bom, vamos ter que melhorar. Isso, sim, é discutido, mas ali eles falam de uma forma com que você... Não, todo mundo, bora, vamos junto, sabe? É uma força, porque todo mundo sabe que a Disney recebe mais de 1000 currículos por dia, né? Então, assim, faça valer você tá ali. E uma das coisas legais também, que essa rivalidade Disney-Universal, né? Tem muitas pessoas que trabalham na Disney e trabalham também na Universal, né? Tem colegas de trabalho que trabalham nas duas, são part-time, e todo mundo sabe, tá super ok, que às vezes nossa, eu sou time Disney, sabe? Umas coisas assim, e você vê que não, é tudo muito... eles aceitam muito o ser diferente, sabe? Eles têm essa coisa da diversidade, sabe? De cada um tá ali. Mesma coisa, eu vou te falar, às vezes eu observando, assim, aquelas pessoas, tipo, não vinham trabalhar, né? Algumas pessoas, nossa, não veio de novo, ninguém fala nada, sabe? Mas será que aconteceu alguma coisa? Não, a pessoa só pediu, ela tinha horas para tirar, sabe? Aquela coisa, ninguém fala nada, assim. Então, é uma coisa que é bem isso, sabe? Você pode fazer uma semana, mas ao mesmo tempo, assim, se você pode na outra semana, eu tenho horas, vou tirar, e se for aprovado, ok. Essa coisa não veio, não é comprometido, porque a empresa faz com que você queira sair e que os seus colegas, por mais que você vai entrar em férias ou não, todo mundo está trabalhando junto, todo mundo se ajuda, assim, sabe? Do menor ao maior, sabe? Então,
foi realmente assim, deu um boom na minha cabeça de ter entrado na Disney e de estar vivendo isso, vivenciando todas essas etapas, e eu trabalho com muitos imigrantes, muitos. Então, assim, é cada um com uma história que você diz, caramba, não passei nada disso. Essas pessoas, tipo, sabe? Diversidade do mundo inteiro, né? Exatamente. Então, essa diversidade cultural me trouxe muito mais bagagem para o meu trabalho como muito pessoal, assim, sabe? Hoje eu já enxergo, assim, muito grata por estar vivendo isso e conseguir ver que o nosso trabalho é tão importante quanto, porque não tem uma pessoa. Quando eles... O que você fazia, né? Fala psicólogo, que legal, sabe? Tipo, uma cultura muito aberta. Está com um problema, vai lá, já sabe, você vai conversar e está resolvido. E muito preocupados, assim, e realmente no bem-estar, sabe? É um bem-estar, assim, tanto seu emocional quanto do todo, sabe? Do todo, assim. Então, é muito bacana estar trabalhando ali dentro. Eu sou muito feliz, sabe? Estar tendo essa oportunidade de estar vivenciando vários processos que antes eu achava que era impossível. Era impossível a gente, como imigrante, trabalhar numa empresa grande. Não é impossível, sabe? E às vezes você sempre está desvalorizando. A gente sempre tem essa coisa do julgamento de comparar, sabe? Ah, fulano, não sei o quê. A gente se limita, né, gente? É isso aí. A gente tem muitas crenças que eu vejo que cada vez mais eu estou dentro dessa empresa, me trouxe essa visão, assim, sabe? De querer é poder. E principalmente, né? Se você pode sonhar, você pode realizar, né? Então, Ai, tá. Muito lindo, né? Por mim, a gente ficava horas aqui explorando mais e mais sobre o trabalho, né? Que você está Disney realizando. Mágico. é demais. Sou Disney, né? Mas a gente já ir quase encaminhando aqui o episódio ao final, né? A gente tem 2 quadros que a gente gostaria de fazer rapidamente aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Entre Carreiras e teve alguns compartilhamentos, né? Desde já queria agradecer a todos que compartilharam. Em Legal. especial, para não tomar tanto tempo, a gente selecionou, eu e a Jéssica Araújo, 2 comentários que deixaram lá, né, sobre mitos e verdades, para a gente discutir no episódio de hoje. Então, a gente queria agradecer a participação da Alba e da Rosângela. E para quem não pôde aparecer aqui, né, a gente vai deixar para os próximos episódios, com certeza. E um Legal. desses mitos e verdades da carreira no exterior é que se há muito preconceito com imigrante por causa do sotaque, né? Então, toda a trajetória que você passou aí, desde o subemprego até a posição que você conquistou aí, trabalhando numa empresa americana, a Disney, né, tão famosa, como que você olha isso? Você acha que é um mito, é uma verdade? Fale um pouquinho. Mito. Eu acredito, na minha experiência pessoal, não. Até eles vêm elogiar. Eles elogiam, perguntam aonde você é. Eu realmente eu acho que é mito. Eu não presenciei nenhuma situação. Eu também, assim, morando aqui, percebo isso, porque às vezes até um preconceito, às vezes, do próprio brasileiro, né? Exatamente. Porque às vezes eu fico com vergonha de falar inglês quando tem um brasileiro na roda, e quando eu tenho uma americana, a gente vai e pede desculpa, fala, ai, nossa, desculpa, eu tenho sotaque, ou não sei falar direito. Daí eles falam, eu tô entendendo, né? E, tipo assim, elogia, porque na verdade a gente fala mais de um idioma, né? E às vezes muitos dos americanos aqui em San Diego até que falam mais de um idioma, por causa a gente está muito próximo do México, então tem muito espanhol e inglês, mas em outras localidades aqui dos Estados Unidos é muito comum você encontrar um americano que só fala inglês mesmo. Exato. Até tem uma situação na Disney mesmo, que na primeira semana eu já pedia desculpa, assim, sabe? Para minha chefe, tipo assim, eu não sei falar muito inglês. Ela falou, mas eu não sei falar português. Ela dizia, eu não sei falar espanhol, sabe? Então já ufa, assim, e eu quero aprender. E ela, cada dia, quando ela aprende uma palavra, ela vem aprendi. É tipo, sabe, obrigado. Ela fala assim, obrigado, tipo, sabe? Então, tipo assim, é mito, é mito. Vamos lá para a segunda, hein? Mito ou verdade? Somente quem tem muito dinheiro consegue seguir carreira no exterior? Mito. Assim, depende da sua área também, né? A gente
tem que se reinventar. Se você decidiu, né, morar em outro país, você tem que realmente verificar toda a situação de visto, né, de permissões, enfim. Dependendo se você quer ir para a área acadêmica, com certeza, né? A gente sabe que é um investimento muito alto, mas impossível não é, né? Impossível não é você ter uma carreira, e é tão bacana, é tão interessante que aqui nos Estados Unidos a gente vai vendo que vai surgindo outras carreiras, né? É muito, muito, muito dinâmica as coisas, inclusive, digamos, você vê que às vezes você começa num trabalho e dentro desse trabalho tem 5 áreas dentro desse trabalho, sabe? Que você vai conhecendo e vai se descobrindo ali. Então, eu acho que é mito também, sabe? Porque a gente vem muito agarrado, na verdade, a gente brasileira, a gente é muito agarrado nas nossas graduações. A gente gostaria, lógico, se você conseguir trabalhar dentro da sua área, perfeito. Mas às vezes as coisas não funcionam assim, sabe? E eu acredito que o teu investimento emocional é muito maior que o financeiro. E é muito comum você encontrar pessoas em certas posições que às vezes vieram de outras graduações, né? Exatamente, é muito dinâmico, assim, e uma coisa que os Estados Unidos, principalmente, eu tive prova viva disso, é você não se apegar mais aos seus diplomas, aos seus títulos, entendeu? Porque quando você vai conversar com os americanos, você sabe, é a função, eu faço isso, e eles mudam muito também de trabalho, inclusive de casa também, né? Enfim, mudam muitas coisas, muitas mudanças, assim, você não fica preso numa função ou numa situação só, sabe? É muito aberto para isso. As mudanças, elas são vistas como boas, sabe? Acho que a gente fica aqui um pouco enviesado, né, nessa questão de como funciona essa dinâmica fora. Vamos para o nosso segundo quadro, sobre dicas práticas. A gente quer que você compartilhe aí algumas dicas práticas com os nossos ouvintes. Então, compartilhe aí com a gente 3 dicas para quem quer recomeçar a carreira fora do país. Então, primeiro é planejamento. Acredito que eu só fiz, como eu já mencionei, eu fiz só o planejamento financeiro e não fiz o migratório. Então, eu fui aprendendo aqui, né? O que tinha que ser feito. Eu acredito que realmente ter esse planejamento. Também você ser flexível, né? Receptivo ao diferente. A gente vem com, né, normal, nós seres humanos, né, de ter nossas bagagens, de ter nossas crenças, de ter nossos valores, enfim, muito certinhos, assim, isso pode dar muito um contraste, assim, né, muitos questionamentos, e faz parte. Então, acho que estar aberto e fazer terapia, né, com um psicólogo intercultural faz toda a diferença. Porque eu, na época dos meus questionamentos, do meu choque ali, eu não tive essa... eu estava fazendo terapia com a minha psicóloga do Brasil, que eu amo ela de paixão, mas as situações que foram acontecendo aqui teriam sido... acolhidas de forma diferente. Exato, teria, assim, sabe, eu teria diminuído o meu sofrimento, ter nomeado o que eu estava passando, eu entender e compreender para conseguir elaborar mais rápido, passar para outras fases. Eu acho que é muito importante, assim, sabe? Eu acho que são as 3 dicas e que as pessoas precisam estar abertas, sabe? Para buscar informações, acredito que, ainda mais hoje, né? A gente precisa buscar, quanto mais informações você tiver e orientações, vai te ajudar nessa trajetória. E aproveitando essa última dica rapidinho, eu não sei, você está atuando ainda como psicóloga clínica também? Sim, tô. Nos meus horários eu encaixo, porque eu também vivi um dilema, se eu parava, se eu voltava, se não, sabe? Então eu disse, não, eu não vou largar a Disney e também não vou largar a psicologia, porque são 2 coisas que as ferramentas me fizeram viver isso de uma forma, né, significativa, que eu consegui ressignificar a minha vida, fazer um 360, assim, me encaixar, me pertencer a um lugar, e aí sim, eu vinculo, estou conseguindo dar conta dos 2. Legal. Mas, assim, só para a gente finalizar, né, uma dica bônus para quem sonha trabalhar na Disney. Gente,
Eu acredito que primeiro é você saber o porquê você quer trabalhar nessa empresa, né? Eles captam muito a tua energia, entende? Eles captam muito, eles veem se você tem aquele brilho no olhar, eles, como eu disse, né, a minha situação foi um trabalho voluntário que chamou a atenção deles, entende? Né? Então, tudo agrega no seu currículo. Por mais que você ache que o seu currículo não tem tantos cursos, não sei o quê, tudo agrega. Eles conseguem ver além disso, sabe? Foi muito importante, foi realmente assim um contraste muito grande quando eu me deparei com essa situação e eu vi que é além do técnico, sabe? Além de toda a sua... Eles conseguem, entendeu? A gente trabalhando aqui, a gente vê que, às vezes, um currículo que não tem muitas habilidades, eles transformam, sabe? Eles fazem com que você consiga se perceber e consiga desenvolver suas habilidades. Se acreditar em você, sabe? Eu acredito que eles Autoconfiança, né? muito, eles vêm, sabe? Mas eles sabem que você vai ficar nervoso, né? Numa entrevista, assim, mas no teu próprio dia a dia, você vê que eles captam, eles estão te olhando, eles têm um olhar, entendeu? Para o teu trabalho, eles vêm elogiar, e depois que você passa essa fase, você vê que faz sentido aquela entrevista, entendeu? Porque eles querem ver você, que é isso aí, né? A experiência deles a gente, como eles falam, né? Os funcionários, eles fazem a magia acontecer, eles sempre falam isso. Então, independente do cargo que você está, você tem que fazer a sua magia. Bárbara, sua história é um lembrete que o recomeço é uma força, não um retrocesso. Ai, que lindo! Obrigada, meninas, nossa! Nós que agradecemos, né? Mas antes de finalizar, por favor, aonde as pessoas que estão nos assistindo podem te acompanhar mais sobre o seu trabalho? Compartilha conosco. Sim, no Instagram ali, né, eu posto, dou uma sumida, às vezes, né, por causa do trabalho da Disney, né, então é Psico Bárbara Lemos, né, pode me encontrar lá, eu tento, como é que se diz, como é que se diz, equilibrar os peitinhos, né, mas tô lá também no Instagram, eu acredito que a Disney, né, eu tenho muito a contribuir lá, principalmente para o pessoal, assim, que acredita que é muito difícil entrar, né, numa empresa americana, eu fui lá e dá certo, é só você acreditar, e principalmente, né, ter os seus objetivos claros, o que você quer, eu acho que é importante isso, sabe, porque você Clareza é fundamental. Exatamente, para você se manter, né, longe. Meninas, o episódio está tão gostoso, eu manteria e continuaria ele tranquilamente, mas estamos chegando ao fim. E eu gostaria muito de agradecer você, Bárbara, por seu tempo, por ter compartilhado tanto com a gente e por dividir tanto aprendizado, a sua história, as suas experiências. De fato, uma honra para nós ter você aqui conosco. Imagina, de coração, eu que agradeço. É uma honra te ter aqui. Somos fazedoras, temos nossas histórias, né? E é tão importante quando a gente consegue conectar, principalmente, né, pelo nosso curso que a gente adora tanto, assim, que conecta com tantas histórias incríveis de mulheres incríveis. Eu fico muito feliz em poder dar uma pincelada da minha história que possa ajudar. Muito obrigada, Bá. E para vocês que nos assistem, lembre-se, todo fim é só o começo de um novo capítulo. Então, até a próxima. Tchau. Até. Tchau. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.